E voltamos com o WTC 60 Minutos, pela Demais, a TV do nosso tempo. E eu gostaria de mandar aqui um agradecimento especial para o pessoal que está nos seguindo pelo Facebook. Sensacional, vocês são a razão maior de nós estarmos aqui com toda a certeza. Obrigado, pessoal, valeu mesmo, hein? Agora nós vamos bater um papo aqui com o professor Meramolim. Professor Meramolim, é isso mesmo, né? Isso. Professor, é um nome diferente, até porque, além de sociólogo e filósofo, ele é também músico, compositor, cantador, como diz ele, né? E tem mais aqui, ó. Aqui ele é mestre em epistemologia e política do direito, professor na rede estadual de ensino e no grupo Unibrasil. Professor, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o professor, porque ninguém melhor do que ele, um mestre na arte da sociologia, da filosofia, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a situação, a conjuntura política atual, assunto que eu me sinto muito à vontade em falar, porque já milito, enquanto jornalista, milito nessa área já há algum tempo. E o que nós estamos vendo no Brasil de hoje é essa situação aí totalmente degringolada. Nosso presidente da República interino, vou dizer dessa maneira, aí assumiu e aí está com essa situação toda, por lá o pessoal da JBS, e agora, depois já tinha tido outras delações premiadas do grupo Odebrecht, enfim, a sensação que nós temos, pelo menos para mim, é que nós temos trabalhado, o Brasil todo, o trabalhador tem trabalhado para grupos empresariais. E os políticos nossos acabam sendo uma grande fachada. Eu acredito piamente que nós temos muita gente na área administrativa, na área política, que são sérios, mas infelizmente, o que está aparecendo, nós temos hoje aí que isso é uma minoria. E só aí na JBS os dados dão conta de que a delação deles envolveram 1.829 nomes da nossa política, desde vereadores até a presidência da República. Professor, e essa situação como fica? Eis o nó. Eu gostaria de iniciar dizendo que nós chegamos ao que nós chamamos na ciência de ponto crucial, como se isso fosse possível ser transportado também para um ponto crucial dentro do aspecto político. Como o aspecto político é extremamente humano, inerentemente humano, não vejo possibilidade de que pudesse ser fácil sair desse ponto crucial como se sai na ciência, como alguém pesquisando em laboratório. O nosso grande laboratório hoje é a política e eles chegaram num ponto crucial. Esse ponto crucial, ele tem algumas raízes profundas pelo qual fizeram com que nós chegássemos a esse ponto crucial, ou esse grande nó, quase não desatável, e num ponto crítico da política que não nos parece oferecer saídas tão fácil. Por quê? Porque, primeiro, nós somos uma nação ainda jovem, a nossa convivência com os princípios democráticos também ainda são, vamos dizer assim, elementares. Nós parece que não tivemos tempo histórico para nos habituarmos com a vida democrática. Por isso é que nós chegamos a essa situação difícil e crítica da política nacional. O professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Nós estamos vendo aí que toda essa situação aí decorre de uma falta de senso, uma falta de mão. Eu acho que nossa política ela foi permeada desde aí de seus primórdios pela questão assim da exploração. Né? O Brasil, desde que foi colônia, a ideia aqui foi a ideia de se explorar. Né? Eu acho que isso se perpetuou um pouco, mesmo após a gente se constituir como uma nação, isso acabou se perpetuando e na cabeça, na mentalidade daqueles que conduzem os destinos do país, da nação, isso se deu dessa forma de vamos nos locupletar, vamos tirar o que nós pudermos. Né? É o que nós estamos vendo aí. Né? As corporações vieram por trás, os grandes conglomerados aí financeiros, e tiraram proveito dessa situação, ou seja, dessa cultura já implantada no país. Né?
Eu não vejo, eu vejo com bons olhos o que está acontecendo, se nós abordarmos a situação por um prisma de que essa coisa está toda exposta, então a tendência nossa é tentar melhorar isso. A única coisa, professor, que eu acho que nós não podemos sacrificar é a democracia. Acho que essas leis das liberdades são interessantes de se manter. Como o professor vê isso pelo prisma aí da sociologia, da filosofia? É sociológico e é também por um prisma, eu diria assim, de uma origem nossa antropológica escravocrata. Nós, desde do nosso período histórico colonial, nós nos acostumamos com, ou seja, as elites brasileiras, aquelas famílias provinciais, cujas raízes ainda estão fincadas nesse passado histórico, que se acostumaram a viver desse trabalho escravo, e essas famílias que hoje, que nós chamamos politicamente das elites brasileiras, elas ficaram muito mal acostumadas ao longo da história, e aí quando vem o princípio de democracia, depois de viver um período duro de ditadura militar, evidentemente que essas ditaduras, o Brasil foi vítima dela, como todos os países da América Latina foram vítimas dessa ditadura militar financiada pelo grande império dos Estados Unidos, né? E as elites sempre se beneficiaram desse processo histórico, primeiro pela escravidão e depois pelo processo de ditadura que nós passamos. Ora, esse momento atual, nós estamos assistindo, de novo, como que uma insatisfação das elites brasileiras, daquelas famílias que vêm se locupletando desde o período imperial e que estão viciadas a viver de um certo modo, de maneira fácil, como se ainda fosse possível colocar os mais pobres desse país numa situação de escravidão, ou como se pudéssemos retomar um princípio de século XI, século XII, quando, na Idade Média, quando os comerciantes começaram a se enriquecer com o comércio externo, e também quando se já saía de um processo de trabalho feudal, e alguns trabalhadores livres do campo começaram também a oferir uma certa riqueza, e não demorou muito para as elites daquele período, sobretudo o corpo clerical e mais do grande Império Romano, para fazer todos os esforços de colocar, de fato, de maneira muito clara, que trabalhadores deveriam estar de um lado e a elite do outro, com os seus privilégios. E o que eu assisto hoje politicamente é como se a elite brasileira e os grandes empresários, e mais os interesses internacionais, fizeram todo um esforço incrível por insatisfação de ver que o povo não poderia ser colocado numa situação precária, de como se ainda estivéssemos vivendo numa situação histórica de Idade Média. E aí, por isso, eles montaram todo esse esforço de retirar do governo um governo legítimo, eleito pelo povo, e colocaram de maneira muito enfática para toda a população brasileira de que bastava só afastar o governo da Dilma e que todos os problemas estariam resolvidos no país. No entanto, não foi isso que nós vemos. O que nós vemos foi que eles substituíram aquilo que eles chamaram que era uma quadrilha da corrupção e colocaram no lugar uma quadrilha da corrupção pior do que a anterior. É isso que nós estamos assistindo hoje. Por isso, daí, o nó, e qual seja o nó que nós avaliamos politicamente. Porque nós não temos nenhum político, agora, lá, qualificado para assumir o poder. Nem a direita e nem a esquerda está qualificada para colocar um governo que possa dar rumo a esse país, que possa ser legítimo. Legítimo e que possa dar rumo. Digo por quê? Se nós, mesmo que fizéssemos a eleição indireta agora, colocaríamos lá um político, fazer uma comparação simples aqui, se colocássemos o Dória, mas o Dória, que é o candidato já agora decantado, aí, começa a ser esboçado como candidato da direita,
ele chegaria lá com esse Congresso sem nenhuma qualificação política, de formação política, um Congresso viciado, representando N segmentos da sociedade. Ele, portanto, não sei se ele teria também tanta força para governar. Se, no caso, o Lula chega também com esse Congresso que está aí, não dá para dirigir o país. Então, eu vejo que nós estamos numa embocadura, num beco sem saída, sem qualificação política, sem moral e sem ética para achar um candidato que possa ser digno de governar a nação. Não adianta vender facilidades. É preciso que analise estruturalmente o quadro moral e ético e do estrago político que nós chegamos nesse momento do Brasil. Muito pertinente as palavras do professor, porque eu tenho aqui comigo, eu que também já pisei o chão da fábrica durante muito tempo, dei aula, enfim, e eu tenho aí uma especialização na área de educação, e eu tenho comigo o seguinte pensamento. A questão dessa dicotomia que nós estamos vendo aí entre direita e esquerda, ora, direita e esquerda, isso é um processo aí que nós herdamos da Revolução Francesa, essa situação dos jacobinos, girondinos, enfim. Eu fico pensando que o professor tem razão quando diz que nenhum candidato que represente essa corrente ou essa outra corrente, qualquer que seja ela, ele teria condições, no momento, por não encontrar respaldo de governabilidade lá no Congresso, e um Congresso muito comprometido, não, professor? Então, eu fico pensando assim, nós estamos num momento que a gente teria que ter em mente que nós temos que estar acima dessa dicotomia, pelo menos penso eu. Entendeu? Que essas questões que nós nós precisamos evoluir. Eu acho que o nosso programa aqui, o WTC, ele os 60 minutos, o WTC, o World Trade Coaching, nós somos muito voltados para a área de coaching, todos sabem disso. O programa ele é feito com esse mote de nós sairmos do local onde nos encontramos e a gente evolua, caminhe para uma situação almejada, né? Então, dentro desse escopo, dentro dessa visão, dessa abordagem, eu acho que nós teríamos, o Brasil, no seu quadro político, teria que ascender para uma situação que não tivesse essa dicotomia que nós estamos vendo, normalmente nas próprias redes sociais, onde as pessoas estão se pegando, e essa questão de direita e esquerda. Ora, direita e esquerda, nós, durante todo esse tempo, nós temos trabalhado para as corporações, isso está muito claro. Então, o que nós temos que fazer é ter, de fato, políticos e homens públicos honestos, que representem a população brasileira e que consigam ascender e ir longe dessa dicotomia, que eu acho que é uma coisa que nós estamos no terceiro milênio. Não, professor? Como é que o professor vê isso? Então, eu, ainda retomando aquela ideia que eu tracei da questão de colocar trabalhadores definidamente de um lado e quem é o detentor das terras ou das máquinas hoje, do outro lado, hoje todo o sistema financeiro muito bem separados, né? Eu vejo que o esforço foi muito grande de fazer isto. E por que eu quero deixar bem claro para quem nos ouve agora e quem nos vê agora? Vejam que isso poderíamos resumir numa palavra. Nós precisamos urgentemente colocar na presidência alguém que se pareça conosco. Ora, quem mais se parece conosco, enquanto a elite representante do desejo de tirar a presidenta eleita democraticamente do poder. Então vamos colocar alguém, é urgente colocar alguém que se pareça conosco, que fale a nossa língua, que esteja do nosso lado. Esse candidato foi esse que a gente chama do assaltante do poder, que é o governo do Temer, o traidor. Ele vai passar para a história como o traidor, porque ele estava aos pés da presidente. Então, ele será visto no futuro como o traidor e não como um presidente, porque ele não tem legitimidade para governar. Ainda bem que veio à tona todos esses escândalos para que possamos não só compreender o processo de maneira mais fácil, para que o povão no geral, o senso comum no geral, possa compreender que o nosso quadro político não é um quadro muito fácil de ser descrito. Agora, professor, me conte uma coisa, como é que o professor vê o futuro, tá? O que virá pela frente, né? Sobre a luz aí das propostas da sociologia, dos estudos da sociologia, da filosofia, né? A epistemologia. Como o professor vê o que virá pela frente? Qual o futuro que nos aguarda na análise do professor, na visão do professor?
A visão seria aquela visão histórica dos grandes pensadores. Primeiro, o Locke caminha nessa linha, o Jean-Jacques Rousseau caminha nessa linha, a nossa Constituição Federal também, no seu artigo 1º, já diz isso, que o poder deve emanar do povo, o poder só será legítimo quando ele emana do povo. O Jean-Jacques Rousseau já falava disso, que o poder só é legítimo se emanar do povo. O Jean-Jacques Rousseau ainda avança um pouco mais. Ele diz que a alma do corpo político é a vontade geral. E essa vontade geral só pode ser uma vontade geral do povo brasileiro. Então, enquanto a gente não colocar no governo um presidente que tenha, de fato, a legitimidade do voto popular e que represente principalmente a vontade geral, e que, principalmente, se pudéssemos fazer numa possibilidade de votação no dia 6 ou dia 3, não me falha a memória aqui, que acho que o Supremo vai definir se a eleição, a chapa Dilma Temer, dia 6 de julho. Dia 6, se vai ser legítimo, se vai ser legítimo ou não. Numa situação dessa, convocaríamos imediatamente eleições indiretas, e aí, na minha visão, do que eu descrevo aqui, a minha crença de que poderia ter solução rápida, ou que pudéssemos caminhar para um processo de reestruturação do país, é se pudéssemos também, nesse mesmo processo de eleição indireta para presidente, pudéssemos também colocar todo aquele Congresso que ali está, todo comprometido também, submetido a uma renovação completa. Para que o governo pudesse chegar com sustentabilidade para governar, porque do jeito que está ali é complicado. Se o professor me permite, existe um entendimento jurídico que seria da seguinte maneira, né? Esse entendimento os juristas aí que estão versados, né? Nós estamos aí com na neurolinguística, uma das bases aí do coach, diz o seguinte: se nós temos apenas uma solução, uma opção, nós somos robotizados, não temos, na verdade, solução nenhuma. Se nós temos duas opções, nós temos um dilema. Então, é interessante que, para nós tenhamos sempre mais de 3 opções, para nós podermos ter escolhas, de fato. Diz aí alguns juristas que nós temos aí um dilema, né? Porque seriam 2 opções. Se o presidente da República renunciar, nós teríamos o que se chama da vacância do cargo, né? Sobre a renúncia ou sobre o processo de impeachment, nós teríamos a vacância. Então, eleições indiretas. No caso da chapa Dilma Temer, isso é um entendimento. Se ela cair no próximo dia 6, como diz o professor, se for considerada anulada, essas eleições não teriam existido, porque seria anulado. E aí haveria a possibilidade de termos eleições diretas, independentemente de nós voltarmos uma PEC lá, no Congresso. Então, são 2 situações de imediata. Eu fico pensando que um processo do impeachment, nós já vimos aí, ele é muito demorado, entendeu? O processo aí, talvez, no Supremo seja o que vai abrir espaço. Agora, aí tem uma pergunta que eu quero fazer para o professor. Professor, nós estamos com maturidade de voto? O eleitor brasileiro tem maturidade para escolher o que, de fato, melhor cabe ao país no momento? Eu sou um democrata, sou a favor de eleições sempre. Quero deixar isso claro. Mas eu pergunto o professor, sobre como ele vê a maturidade do eleitor brasileiro. Tem melhorado bastante. Eu sempre acreditei, desde os anos 90, eu defendo isso. O povo mais simples, ele só aprende pelo sofrimento. Eu acho que o nosso povo já sofreu bastante. Eu acho que ele já está começando a ficar bem escolado a saber quem ele quer no poder e quem, de fato, representa a sua tribo. Eu aposto nisso e acredito nisso. Agora, se nós chegarmos a esse ponto, como eu comecei a falar, falando do ponto crucial, se a saída fosse, por exemplo, uma possibilidade de que esse Congresso pudesse indicar um candidato, aí nós estaríamos realmente piores do que já estamos. Eu creio que se o Congresso indicar um candidato, isso não é uma análise minha, eu acredito que seria alguém que represente o poder constituído que está aí, até porque existe aí o mercado é muito complicado, né? Nós estamos vendo que as corporações manipularam muito, né? Enfim, mas existe uma... Agora, o grande problema é o seguinte, nós vemos as reformas propostas aí pelo governo Temer e, de repente, a gente vê que um grupo como o JBS deve, aí a proposta presidencial deve para a presidência coisa de alguns
bilhões de reais, isso é um absurdo. Né? Então, isso enfraquece muito a todo o discurso das propostas de reformas. Né? Que, como disse aqui um dos meus convidados de tempos atrás, que é o presidente aí de um sindicato dos metalúrgicos, que esteve aqui conosco, seria interessante, primeiro, ele chamar, fazer a cobrança do que é devido à Previdência antes de propor as tais reformas, que seria mais uma mudança. Né? Professor, eu gostaria das suas considerações finais e gostaria muito de agradecer aqui, professor, é uma grande figura, é música, é cantador, é um artista, né? E uma pessoa aí de destaque aí conosco. Gostaria de agradecer imensamente e lhe convidar para estar conosco aí no futuro e abrir o microfone para as suas considerações finais. Obrigado, Barreto. Obrigado, foi realmente um prazer, uma alegria participar, poder fazer essa reflexão política aqui com vocês. Pena que o tempo acabou. A gente poderia falar muito mais da questão das reformas, né? O nosso tempo é um pouco curto, mas nós vamos voltar ao tema, professor, não tenha dúvida. Pode voltar para falar da questão das reformas. Tá. Porque aí tem raízes a questão da reforma, principalmente da Previdência. A gente está cometendo muitas injustiças ao não mexer com quem deveria mexer. Obrigado. Imagina, professora, nós que agradecemos, está aqui consignado aqui. Estamos aqui no estúdio também, aqui ela está sentadinha ali, a professora Ana Paula. Já falei que a professora vai acabar sendo produtora aqui do programa aqui. Grande figura, a professora Ana Paula aqui, também professora universitária. Quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer, estou cheio de professores aqui, não pode errar o português não. Hein? Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora e desejar a todos uma semana assim, cheia de energia e dizer a vocês que na próxima terça-feira estaremos de volta com mais um assunto de grande importância, de grande impacto em nossas vidas. Obrigado a vocês. WTC 60 Minutos, pela Demais, a TV do nosso tempo. Até a próxima terça.